Você não escolheu este momento difícil, mas ele escolheu você. A vida não pediu permissão. Ela chegou, pesada, fria, e agora você está aqui, tentando respirar enquanto tudo parece pressionar por dentro. Há dias em que nada faz sentido, dias em que o peso não vem de fora, vem de dentro. Você acorda e sente. Algo está errado. Não é o mundo inteiro, é você dentro dele. Pessoas boas caem, pessoas fortes cansam, pessoas que aguentaram por anos chegam a um ponto silencioso. E ninguém vê. Você continua funcionando, cumprindo horários, respondendo mensagens, fazendo o mínimo necessário para não desmoronar, mas por dentro algo se arrasta. Uma exaustão que não dorme, uma tensão que não vai embora. Este não é um discurso para te consolar, é um chamado para te acordar, porque há um instante decisivo acontecendo agora. Não amanhã, não quando tudo melhorar. Agora, você pode fingir que está tudo sob controle, ou pode admitir que algo precisa mudar. A dor que você sente não é o fim. Mas também não é um convite ao descanso. É um teste. E a pergunta não é por que isso aconteceu. A pergunta real é: o que você vai fazer com isso? Você vai se encolher ou vai se erguer mesmo sem vontade? Porque a verdade é simples e brutal. Este momento vai te definir. E a partir daqui, não existe neutralidade. Ou você se torna mais forte, ou você se perde. Você sente o cansaço antes mesmo de começar o dia. Não é físico, é mais fundo, é a mente pesada, é a sensação de carregar algo que nunca se resolve. Você não está fraco, você está desgastado. Desgastado por repetir dias iguais, desgastado por adiar decisões difíceis, desgastado por prometer a si e não cumprir. Existe uma rotina que te prende, não porque ela é dura, mas porque ela é vazia. Você levanta, cumpre tarefas, resolve problemas que nunca terminam. E no fim do dia, a pergunta aparece em silêncio. Foi só isso? Não é falta de capacidade, não é falta de inteligência, não é azar, é desconexão. Você se afastou de quem precisava ser, não de uma versão perfeita, mas de uma versão honesta. Aos poucos, você começou a aceitar menos disciplina, menos foco, menos presença. E isso não aconteceu de uma vez. Aconteceu em pequenas concessões. Um dia, você deixou para depois. Outro dia, você se explicou demais. Outro dia, você se perdoou cedo demais. E quando percebeu, estava vivendo no modo automático. O corpo até se move, mas a mente evita confronto. Você sabe exatamente o que precisa ser feito, mas algo sempre impede. Esse algo não é o mundo, é uma voz interna, uma voz que diz para esperar, que diz para descansar mais um pouco, que diz que amanhã será melhor. Essa voz soa gentil, mas ela cobra caro. Ela te mantém confortável, e confortável não é vivo. Você sente isso quando o silêncio chega, quando não há distrações, quando não há ninguém olhando. É ali que a verdade aparece. Você não está satisfeito, não com o que faz, não com o ritmo, não com o padrão que aceitou. Existe um incômodo constante, uma inquietação que não se cala, e você tenta abafá-la, com tarefas, com telas, com barulho, mas ela volta, sempre volta, porque ela não quer atenção, ela quer decisão. Você não perdeu o caminho, você parou de andar, e quanto mais tempo parado, mais pesado fica recomeçar. A mente começa a negociar, começa a relativizar, começa a diminuir o próprio potencial. Você começa a dizer que é normal, que todo mundo vive assim, mas você sabe que não é verdade. Você sabe que algo dentro de você exige mais. Não aplausos, não reconhecimento, mais integridade. O problema não é a dor que você sente, é o quanto você aprendeu a conviver com ela. E cada dia que você aceita menos de si, você se distancia mais da sua própria força. Isso não te torna ruim, te torna humano. Mas permanecer assim é escolha. E escolhas repetidas constroem destinos. Você está exatamente onde suas decisões te colocaram. Não por maldade, mas por omissão. A boa notícia é dura e libertadora. Se você chegou até aqui, ainda existe consciência. E onde existe consciência, existe possibilidade de mudança. Mas mudança não começa com motivação. Começa com confronto. Confronto com hábitos. Confronto com desculpas. Confronto com a versão acomodada que se instalou. Este é o ponto em que muitos desistem. Porque olhar de frente dói, mas fugir custa mais. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa parar de fingir que está tudo bem. Este bloco não é o fim, é o diagnóstico. E diagnósticos não machucam, eles revelam. A partir daqui, não há como fingir que não sabe. E saber muda tudo.
Existe uma guerra acontecendo dentro de você. Ela não faz barulho, não deixa marcas visíveis, mas decide tudo. É uma guerra silenciosa, diária, implacável. De um lado, existe a parte que quer conforto. Ela conhece seus atalhos, sabe exatamente como te convencer. Ela fala baixo, com cuidado, com lógica aparente. Ela diz que você já fez muito, que hoje não é um bom dia, que amanhã você tenta de novo. Ela lembra do cansaço, das frustrações passadas, dos momentos em que você tentou e não viu o resultado imediato. Essa voz não parece inimiga. Ela soa como proteção, mas observe com atenção. Toda vez que você escuta essa voz, algo fica para depois. Um passo não é dado. Uma decisão é adiada. Um compromisso com você mesmo é quebrado. Essa voz não quer te destruir. Ela quer te manter exatamente onde está. Do outro lado, existe outra presença, mais dura, mais direta, menos gentil. Ela não grita, ela afirma. Ela não se importa com desculpas. Ela não negocia com preguiça. Ela não suaviza a realidade. Essa voz lembra quem você poderia ser. Não de forma romântica, de forma prática. Ela mostra o que acontece se você continuar cedendo. Ela mostra o preço invisível da acomodação. Quando essa voz aparece, você sente tensão. O corpo resiste. A mente tenta escapar, porque essa voz exige ação, exige disciplina, exige desconforto. E é exatamente por isso que tantas vezes você tenta silenciá-la. O conflito não é entre você e o mundo. É entre essas duas forças internas. Uma quer alívio imediato. A outra quer respeito próprio. Uma quer evitar dor agora. A outra quer evitar arrependimento depois. E todos os dias, em decisões pequenas, você escolhe qual delas lidera. Quando você aperta o botão de soneca. Quando você deixa para depois. Quando você se distrai, sabendo que deveria agir. Não são grandes escolhas. São microconcessões. E microconcessões acumuladas moldam caráter. A parte fraca não aparece como fraqueza. Ela aparece como justificativa. Ela diz que ninguém percebe, que não faz diferença, que você merece uma pausa. Mas a parte forte observa tudo. Ela registra cada traição silenciosa. E você sente isso, no fundo, mesmo quando tenta ignorar. É aquele incômodo difícil de explicar. A sensação de estar devendo algo a si mesmo. Você não precisa ser violento consigo, mas precisa ser honesto. A guerra interna não termina com inspiração. Ela termina com decisão repetida. Você não vence essa batalha em um dia épico. Você vence nos dias comuns, nos dias em que ninguém está assistindo. A voz fraca sempre pede exceções. A voz forte pede padrão. E padrão não depende de humor, depende de compromisso. Existe um momento específico em que essa guerra fica clara. É quando você sabe o que precisa ser feito e mesmo assim não quer fazer. Esse momento define tudo. Ali não existe confusão, existe escolha. Você pode ceder e sentir alívio imediato, ou pode agir e sentir resistência agora. Mas observe a consequência. Quando você cede, o alívio dura pouco. Depois vem o peso, a autocrítica, a sensação de estar se afastando de algo maior. Quando você age, o desconforto é imediato, mas algo muda por dentro. Uma linha invisível é reforçada. Você começa a confiar mais em si. Confiança não vem de palavras, vem de provas. Cada vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você envia uma mensagem clara para si mesmo. Eu posso contar comigo. E isso muda a postura, muda o olhar, muda a presença. A parte fraca perde força quando não é alimentada. Ela não desaparece, mas deixa de comandar. A parte forte cresce quando é acionada, mesmo que no início seja desconfortável. Disciplina não é punição, é estrutura. Estrutura protege você de si mesmo nos dias difíceis. Você não precisa eliminar a dúvida, precisa agir apesar dela. Não precisa esperar coragem. A coragem aparece depois do movimento. A guerra interna não exige perfeição, exige consistência. Você vai falhar em alguns dias, isso é inevitável, mas desistir é decisão, não acidente. A diferença entre quem evolui e quem estagna não é talento, é quem decide retomar o controle quando escorrega. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, essa guerra continua. A pergunta não é se ela existe, a pergunta é quem está vencendo hoje, porque no fim, você não será definido pelo que sente, mas pelo que faz quando sente. E essa escolha é sua.
Chega um momento em que não dá mais para terceirizar. Não dá para culpar o tempo, não dá para culpar as circunstâncias, não dá para culpar ninguém. Esse momento é agora. Você pode listar tudo o que deu errado, pode apontar injustiças reais, pode lembrar de portas que se fecharam. Nada disso é mentira, mas nada disso muda o essencial. A verdade mais difícil é simples. Você está exatamente onde suas escolhas repetidas te colocaram. Não foi um único erro, foi uma sequência de concessões. Responsabilidade radical não é culpa, é poder. Quando você assume que suas decisões moldaram sua realidade, você recupera o controle. Enquanto você acredita que alguém vai te salvar, você permanece parado. Ninguém vem, nunca veio. Isso não é crueldade, é liberdade. Você não precisa ser resgatado, precisa se levantar. A mente busca justificativas porque justificativas aliviam o peso, mas também paralisam. Toda vez que você explica demais, você age de menos. Você não está preso por falta de oportunidade, está preso por tolerar menos de si. Você tolerou atrasos, tolerou incoerência, tolerou promessas quebradas. E tolerância cria padrão. O mundo responde ao padrão que você aceita. Se você aceita pouco, recebe pouco. Se você exige pouco de si, o ambiente não exige mais. Responsabilidade radical é olhar para a própria vida sem maquiagem emocional. É parar de perguntar por que isso aconteceu comigo e começar a perguntar o que eu fiz repetidamente para chegar aqui. Essa pergunta dói, mas ela liberta, porque ela aponta para a ação. Você não controla tudo, mas controla sua postura. Não controla o passado, mas controla o próximo passo. Não controla o mundo, mas controla sua resposta ao mundo. Enquanto você espera condições ideais, a vida passa. Condições ideais não existem. Existe decisão. Decisão é o ponto de virada invisível. Ela não faz barulho, mas muda a direção. Você não precisa mudar tudo hoje. Precisa parar de se enganar hoje. Assumir responsabilidade radical significa parar de se tratar como exceção. As regras que valem para todos valem para você. Descanso precisa ser merecido. Confiança precisa ser construída. Resultado precisa ser provocado. Você não está cansado demais. Está disperso demais. Você não está sem tempo. Está sem prioridade. E prioridade revela identidade. Aquilo que você prioriza mostra quem você está se tornando. Cada vez que você escolhe o fácil, sabendo que deveria escolher o necessário, você fortalece uma identidade fraca. Identidade não é discurso, é hábito. Você não se torna forte quando se sente forte. Se torna forte quando age mesmo se sentindo frágil. Responsabilidade radical é abandonar o papel de vítima sem negar a dor. A dor existe, mas ela não dirige. Você dirige. Enquanto você aponta para fora, você entrega o volante. Enquanto você assume, você recupera. Não espere aplauso por fazer o que precisa ser feito. Ninguém deve isso a você. A recompensa da disciplina é interna antes de ser externa. É a sensação de não fugir, de não se esconder, de sustentar o próprio olhar. Você não precisa provar nada para ninguém, mas precisa parar de se decepcionar. Decepção consigo é silenciosa, mas corrosiva. Ela mina confiança, enfraquece postura, distorce identidade. Responsabilidade radical corrige isso. Ela diz: eu posso errar, mas não vou mentir para mim. E essa frase muda tudo. Você começa a agir com mais clareza, menos drama, menos negociação interna. Não é sobre rigidez, é sobre integridade. Integridade é alinhar o que você sabe com o que você faz. Toda vez que você faz isso, algo se fortalece por dentro. Você sente menos culpa, menos confusão, mais direção. Responsabilidade radical não é peso extra, é retirada de peso inútil. Você para de carregar histórias, começa a carregar ações. Você para de esperar permissão, começa a executar. Você para de se comparar, começa a se construir. Esse é o ponto em que a mudança deixa de ser teoria e começa a ser prática. Sem plateia, sem promessa pública, sem discurso. Apenas você fazendo o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. Esse é o verdadeiro teste. E se você sustentar isso, dia após dia, algo começa a mudar. Não de forma explosiva, de forma sólida. Você passa a se respeitar mais. E o mundo responde a isso. Responsabilidade radical não é um momento, é um posicionamento. E uma vez adotado, não há volta confortável, mas há avanço. E avanço, mesmo lento, vence qualquer estagnação.
explanação. Aqui termina a fase das explicações. Aqui começa a fase das decisões, e decisões constroem destino. Existe um ponto silencioso onde tudo muda. Não é um evento externo, não é um milagre, é uma decisão íntima. A virada acontece quando você para de esperar sentir algo diferente e começa a agir diferente. Até aqui, você sobreviveu. Agora é hora de conduzir. A virada não é empolgação, é alinhamento. Você entende que disciplina não é castigo, é direção. Disciplina não serve para te endurecer, serve para te organizar. Você não precisa de mais informação, precisa de menos hesitação. O excesso de análise virou um refúgio. Pensar demais virou uma forma elegante de adiar. A virada começa quando você aceita que clareza vem depois do movimento, não antes. Você age primeiro, a mente acompanha depois. A partir desse ponto, você redefine o padrão diário, não com promessas grandiosas, com compromissos pequenos e inegociáveis. Você escolhe horários, escolhe limites, escolhe o que entra e o que sai da sua rotina. Não por rigidez, por respeito próprio. Cada escolha consciente remove ruído, cada limite estabelecido devolve energia. Você começa a perceber algo sutil. O caos diminui quando você decide. Decidir elimina dúvida. Dúvida consome força. A virada também exige cortar distrações, cortar excessos, cortar conversas internas inúteis. Você não precisa se explicar tanto, nem para os outros, nem para si. Você começa a entender que dizer não é uma forma de proteger o sim que importa. E o sim que importa é o compromisso com o seu próprio padrão. Padrão não é perfeição, é consistência. Você define o mínimo aceitável e não negocia abaixo disso. Mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo em dias comuns. A virada acontece quando você para de tratar exceção como regra. Descanso deixa de ser fuga, passa a ser estratégia. Você aprende a descansar sem abandonar, a pausar sem desistir. Isso exige maturidade. Você não se empurra até quebrar, mas também não se permite parar por qualquer desconforto. Você começa a diferenciar dor produtiva de dor inútil. Dor produtiva constrói, dor inútil paralisa. A virada é aprender a suportar a dor produtiva sem dramatizar. Você para de romantizar sofrimento e começa a respeitar esforço. Não há aplausos, não há testemunhas, há repetição. Você executa o básico bem feito, todos os dias, e isso muda sua identidade. Você não se pergunta mais se é capaz. Você prova para si, não para o mundo. A virada também é silenciosa emocionalmente. Você sente menos picos, menos euforia, menos queda. Em troca, você ganha estabilidade. Estabilidade é poder. Quando você não depende do humor, você se torna confiável. E pessoas confiáveis constroem coisas duráveis. Você começa a notar que o ambiente reage diferente. Não porque você fala mais, mas porque você sustenta mais. Sustenta postura, sustenta a palavra, sustenta a presença. A virada não elimina a parte fraca. Ela perde o comando. A parte fraca ainda fala. Mas agora existe um sistema que decide. Sistema vence emoção. Você não acorda perguntando como estou me sentindo. Você acorda perguntando o que precisa ser feito e faz. Alguns dias são leves, outros são pesados, mas todos contam. Você deixa de buscar transformação rápida, passa a construir transformação sólida. A virada também redefine sua relação com o tempo. Você para de correr, mas também para de desperdiçar. Cada bloco do dia tem intenção, cada ação tem propósito funcional. Nada é aleatório. Você não vive mais reagindo, você vive conduzindo. Conduzir não é controlar tudo, é assumir responsabilidade pelo que depende de você. Você aprende a aceitar o que não controla sem perder energia. Energia vira recurso precioso. Você protege sua energia como quem protege território. Menos reclamação, menos comparação, menos dispersão, mais foco, mais execução, mais silêncio produtivo. A virada também muda sua linguagem interna. Você para de se tratar como alguém frágil. Você se trata como alguém em construção. Construção exige paciência e firmeza. Você erra, corrige, segue, sem drama, sem autopunição. Você entende que disciplina não é rigidez emocional, é maturidade operacional. Você não precisa estar motivado para ser consistente.
consistente, precisa estar comprometido. E compromisso não depende de emoção. A virada não é visível para os outros no início, mas é profunda para você. Você sente mais coerência, menos ruído interno. Dormir melhora, respiração desacelera, pensamento clareia. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou organizado. Organização interna reduz conflito. Você não luta mais contra tudo, você escolhe batalhas. E escolher batalhas é sinal de força. A virada não te torna invencível, te torna estável. E estabilidade, com o tempo, vence qualquer caos. Esse é o ponto em que você para de esperar e começa a sustentar o processo, sustentar o ritmo, sustentar o padrão. Aqui, a mudança deixa de ser promessa e vira prática diária. E quando prática vira hábito, hábito vira identidade. Essa é a virada real. Agora a transformação deixa de ser conceito e passa a ser vivida, não em grandes eventos, mas nos detalhes invisíveis. É cedo, o ambiente ainda está quieto, o mundo parece suspenso por alguns instantes. É nesse espaço que a batalha acontece. Não há plateia, não há incentivo externo, só você e o que precisa ser feito. O corpo ainda pede mais tempo. A mente tenta negociar. Ela diz que hoje pode ser diferente, que você já fez o suficiente, que ninguém vai notar se você adiar, mas você nota. Você sente o peso do chão, sente a respiração ainda desorganizada, sente a resistência interna tentando te puxar de volta. Esse é o ponto exato onde a maioria recua. Você não, você se move mesmo sem vontade. E o movimento quebra o feitiço da hesitação. Cada ação simples se torna um ato de afirmação. Levantar, começar, repetir. Não há heroísmo nisso, há compromisso. Você não se pergunta mais se vale a pena, você executa porque decidiu. A disciplina se manifesta como rotina sólida, nada exagerado, nada teatral, apenas consistência crua. O corpo responde, a mente acompanha. Com o tempo, a resistência inicial diminui, não porque ficou fácil, mas porque virou familiar. Você aprende a conviver com o desconforto sem transformá-lo em drama. O desconforto passa a ser sinal, não de perigo, mas de crescimento. Cada sessão solitária, cada repetição silenciosa, cada passo dado quando seria mais fácil parar. Tudo isso se acumula. Você começa a perceber mudanças internas. Postura mais firme, olhar mais direto, pensamento menos disperso. Não é arrogância, é presença. Você não sente necessidade de provar nada. Você sabe o que está fazendo. A batalha diária não é contra o mundo, é contra a versão antiga que tenta sobreviver. Essa versão aparece em pensamentos sutis, em memórias de conforto, em lembranças de antigos hábitos. Ela tenta convencer que você já mudou o suficiente, mas você sabe, suficiente é onde a estagnação começa. Então, você continua. Alguns dias são mecânicos, outros são pesados. Em dias pesados, o mérito é maior, porque você não dependeu de ânimo, dependeu de estrutura. A estrutura que você construiu começa a te sustentar. Horários definidos, limites claros, prioridades visíveis, menos caos, menos improviso emocional. Você percebe que a disciplina também cria silêncio. Silêncio interno. A mente para de discutir tanto. Ela aceita o comando. Isso libera energia. Energia antes gasta em dúvida, agora vira execução. Você não se sente invencível, mas se sente confiável. E confiar em si é um divisor de águas. A batalha diária também ensina humildade. Você reconhece limites, ajusta quando necessário, mas não abandona. Você entende que consistência não é rigidez cega, é adaptação sem desistência. Mesmo quando algo falha, você retorna, sem punição exagerada, sem abandono. Você não se define por um dia ruim, se define pelo retorno ao padrão. Esse retorno é força. Com o tempo, o acúmulo se torna visível. Não apenas externamente, mas internamente. Você sente menos ansiedade ao decidir, menos medo ao agir. A confiança cresce não porque tudo dá certo, mas porque você sabe que vai sustentar, independente do resultado imediato. A batalha diária cria caráter. Caráter não é o que você diz, é o que você mantém quando ninguém observa. Você percebe que a solidão desse processo é parte do caminho. Nem todos entendem, nem todos acompanham, mas você não precisa de companhia para continuar. Você aprende a respeitar o processo lento, a evolução que não chama a atenção, mas permanece. A batalha diária não termina, ela se refina. Você não luta mais para começar, luta para manter o nível, e manter o nível exige vigilância. Você sabe que
que relaxar demais abre espaço para o antigo padrão voltar. Então você mantém a tensão. Não tensa, atenta. Você não vive em guerra constante. Você vive em prontidão. Prontidão é maturidade. Você age antes que a mente crie histórias. Antes que o conforto se infiltre. A batalha diária constrói algo que ninguém pode tirar. Respeito próprio. Você não depende de validação. Você depende de coerência. E coerência gera paz. Não paz confortável. Paz firme. Você termina o dia cansado, mas inteiro. Não fragmentado, não arrependido. Você deita sabendo que fez o que precisava ser feito, mesmo que não tenha sido perfeito. Isso muda o sono, muda o silêncio, muda a manhã seguinte. A batalha diária não é sobre vencer todos os dias, é sobre não se render. E essa decisão, repetida, constrói algo maior do que motivação, constrói identidade. E identidade sustentada prepara você para o momento seguinte, o momento em que a pressão aumenta, o momento em que a exigência sobe, o momento do clímax. Chega um ponto em que não há mais conversa interna, não há mais negociação, não há mais espaço para recuo. É aqui. Tudo o que você construiu até agora converge para este instante, não como um evento externo, mas como um estado interno. A pressão aumenta, o mundo não facilita, as exigências sobem e você sente no corpo. Sente na mente, sente na respiração. A antiga versão tenta reaparecer. Ela surge com força, mais convincente, mais insistente. Ela diz que já foi longe demais, que já provou o suficiente, que não precisa continuar nesse ritmo. Mas agora é diferente. Agora você reconhece essa voz no primeiro segundo e não discute. Você age, você se move mesmo com o peso, mesmo com a fadiga acumulada, mesmo sem garantia. O ritmo acelera, a exigência aperta. Você sente o coração bater mais forte, não de medo, de presença. Cada passo exige decisão, cada decisão exige firmeza. Não há espaço para distração, não há margem para autopiedade. Você está inteiro aqui. O passado tenta puxar, o futuro tenta distrair, mas você permanece no agora, porque é no agora que a força se manifesta. Você lembra de quem você era e percebe o contraste. Antes você hesitava, agora você sustenta. Antes você recuava ao sentir desconforto. Agora, você atravessa. O desconforto não desaparece, mas perde autoridade. Você não pede para ele ir embora. Você segue apesar dele. A repetição vira potência. O hábito vira blindagem. Você não depende mais de inspiração. Você se tornou previsível na execução. E isso é poder. A pressão continua subindo, mas você não quebra. Você ajusta, respira, continua. Esse é o ponto em que muitos desistem, não por incapacidade, mas por falta de identidade. Eles não sabem quem são sob pressão. Você sabe. Você é quem não abandona o processo quando fica pesado. Você é quem mantém o padrão quando seria fácil ceder. Essa consciência muda tudo. O corpo responde com força contida. A mente responde com clareza fria. Você não está em transe. Você está lúcido. Lúcido o suficiente para entender que esse momento não é sobre vitória externa. É sobre domínio interno. Você sente algo se alinhar, como engrenagens encaixando. A dúvida diminui, o ruído some. Só existe ação. Você não se sente maior que os outros. Você se sente maior que a versão antiga. E isso basta. A ascensão não é eufórica, é sólida. Você não grita, você sustenta. Você não precisa anunciar nada. Sua postura fala. Cada movimento agora carrega intenção. Nada é desperdiçado. A mente não foge, ela obedece. O corpo não reclama, ele executa. Você atravessa o ponto crítico, aquele ponto onde antes você pararia. E atravessar muda tudo, porque agora você sabe, não em teoria, na prática. Você sabe que aguenta, você sabe que sustenta, você sabe que continua. Essa certeza não pode ser retirada, ela foi conquistada. O mundo pode continuar injusto, os problemas podem continuar existindo, mas você mudou de posição. Você não reage mais, você responde, você não se esconde, você enfrenta. A pressão que antes esmagava, agora revela. Revela quem você se tornou. Você não busca mais conforto como prioridade, você busca coerência. E coerência gera respeito interno. Nesse clímax, algo se define. Não um resultado imediato, mas um limite interno. Você estabelece um novo chão. Abaixo disso, você não aceita mais viver. E esse limite muda decisões futuras, muda postura, muda destino. Você não promete nada. Você não celebra, você apenas reconhece. Eu atravessei. A ascensão não te torna invulnerável, te torna consciente da própria força. E consciência de força é
silenciosa, mas permanente. Você sai desse ponto diferente, não porque venceu uma batalha externa, mas porque venceu a fuga interna. E quem vence a fuga interna não se perde facilmente de novo. O ritmo desacelera, a respiração estabiliza. Você não cai. Você permanece em pé, inteiro, presente, firme. Esse é o ápice. Depois de tudo, o silêncio volta. Mas não é o mesmo silêncio. Agora ele não pesa, ele sustenta. Você não saiu ileso, nem deveria. O que passou por você deixou marcas. Mas marcas não são fraqueza, são registro. Registro de quem ficou, registro de quem não fugiu, registro de quem atravessou. Você não precisa explicar sua mudança, não precisa justificar seu ritmo, não precisa convencer ninguém. O que foi construído em silêncio não exige validação. Você aprendeu algo essencial. A vida não se ajusta a você. Você se ajusta à vida sem se quebrar. Você não controla o mundo, mas controla sua postura diante dele. E postura define tudo. A dor não desapareceu. As dificuldades não sumiram, mas agora elas encontram resistência. Você não espera mais que os dias sejam fáceis. Você espera ser consistente, e isso muda o jogo. Você entende que força não é ausência de cansaço, é presença mesmo cansado. Disciplina não é prisão, é liberdade construída. Você não vive mais tentando escapar do desconforto. Você atravessa o que precisa ser atravessado. E ao fazer isso, algo se estabiliza por dentro. Você não se sente invencível. Você se sente confiável. Confiável para continuar. Confiável para sustentar. Confiável para não abandonar. Isso é raro e poderoso. O mundo pode não notar imediatamente, mas isso não importa. Porque agora, quando você olha para si, não desvia. Você sabe quem está ali. Alguém que não depende de promessas. Alguém que não vive de impulso. Alguém que constrói passo a passo, mesmo quando ninguém vê. Esse é o legado silencioso. Não para os outros, para você. E daqui em diante, cada decisão carrega esse peso positivo. O peso de quem sabe que pode continuar, independentemente do cenário, independentemente da pressão, independentemente do ruído. Você não precisa de um final perfeito. Você precisa de continuidade. E você escolheu continuar. Isso basta.